Olá, seja bem-vindo ao Alô Mídia Cast, o podcast do portal Alô Mídia. Eu sou Ângela Schaffer. Você aí está acostumado a me ver nas coberturas jornalísticas da capital, mas por esses dias estarei aqui em Carapó para fortalecer a cobertura da Expoac. E a gente já começa recebendo os nossos convidados que vieram para as programações, afinal, a partir desse final de semana, a gente já tem a tradicional cavalgada aqui em Carapó. E nosso primeiro convidado é o deputado federal Marcos Polon. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado. Feliz de estar aqui com você. Mais feliz em estar mais uma vez em Carapó. Sempre muito bom estar por aqui. E além da cavalgada, quais são as outras agendas que te trouxeram a Carapó? Bom, a gente veio dar uma olhada na obra do sindicato. Nós mandamos emenda para fazer a ampliação ali onde vai ser o palco, né? Fiquei surpreso, porque já está pronto. No setor público, você vê uma obra ser construída daquele tamanho, naquela velocidade, realmente a gente fica muito feliz. E tanto a administração do sindicato quanto a prefeitura dá para a gente essa tranquilidade de saber que o recurso público vai ser bem empregado, que aquilo que a gente manda vai chegar onde tem que chegar. Então, já passamos lá, fico muito feliz. É claro, sempre prestigiar o nosso vereador, Celso Capovilla, que é um rapaz que é bom de briga, sempre fiel aos seus ideais, nunca arredou 1 centímetro do que falou que ia fazer, e isso na política é raro, eu respeito muito, admiro. E também, é claro, a nossa professora Lourdes, que doa boa parte da sua vida aí para trazer mais dignidade, prosperidade e uma vida melhor para as pessoas de Carapó. Eu falei lá atrás e fico feliz de ver que na execução do mandato dela ela mantém a mesma coisa, a mesma vertente, que ela não fala assim, eu quero uma Carapó melhor, não, ela quer pessoas melhores, porque a cidade ser melhor só vai acontecer se você cuidar de gente. E ela, por mais de 1 década, 2 décadas, cuidou do asilo, ela tem um trabalho filantrópico muito bonito, então para ela é muito fácil cuidar das pessoas, ela tem aquele olhar de mãe que só as mulheres têm, sabe? Então eu fico muito orgulhoso de ver o bom trabalho que ela vem desempenhando e o fato de cuidar efetivamente das pessoas, se preocupar com as pessoas, e você tendo pessoas vivendo bem, a cidade melhora. Então se você quer ter uma Carapó melhor, você precisa ter pessoas vivendo melhor. Hoje o município se tornou um lugar estratégico politicamente também, né? A tua participação foi muito ativa aqui, inclusive desde a época das eleições, vocês tiveram eleições muito acirradas aqui, e você foi um dos apoiadores que caminhou junto nessa jornada, nessa trilha. Como é que tem sido esses resultados hoje? O município tem correspondido ao que foi pedido lá atrás? Sim, ela tem mantido todos os compromissos com as pessoas. Todos os prefeitos que me conhecem no estado inteiro sabem que a única contrapartida que eu peço é que o recurso seja bem empenhado, que a execução seja feita corretamente. E posso te falar, a Lourdes é uma pessoa que me dá tranquilidade de poder caminhar do lado, é aquela pessoa que você se orgulha de poder dizer que fez parte da história. Então, fico muito, muito feliz mesmo. O trabalho que está sendo feito aqui é excepcional. E só não é melhor porque, infelizmente, o Brasil está num momento bem complicado. Afinal de contas, né? Quem poderia imaginar colocar um cachaceiro ladrão no cargo mais alto do executivo ia dar errado, né? Para surpresa de 0 pessoas, o país está numa situação muito, muito delicada. Agora, o nosso estado também poderia estar muito melhor. A gente vê que todos os vizinhos estão andando bem. O Mato Grosso do Sul, por alguma razão, não corresponde como... Eu costumo dizer, você passou Sonora, pelo asfalto você vê que o Mato Grosso diferenciou bastante. Quando dividiu o estado, a gente acreditava que o Mato Grosso do Sul ia ser o estado de desenvolvimento, né? Por conta da sua posição estratégica, está mais perto dos pontos de logística, e Mato Grosso parece que alguma coisa aconteceu que lá deu certo e aqui não deu. Infelizmente, a impressão que dá é que Mato Grosso do Sul é tratado como uma espécie de um feudo, sabe? Uma fazenda onde alguns políticos são dono de tudo e o povo é tratado como gado. Isso é uma coisa que me entristece muito, sabia, Ângela? Justamente isso. Na sua opinião hoje, deputado, o que falta para o Estado se igualar a grandes centros, ou pelo menos ter mais chance de competitividade nesse sentido? Deixar o Estado crescer. A impressão que eu tenho, e eu conheço todos os estados do Brasil, sem exceção, e aí vários países do mundo, é que aqui existe uma espécie de um medo de deixar o Estado crescer, porque daí sai da mão dos grupos políticos consolidados. A gente sabe que se o desenvolvimento vier,
os grupos que se consolidaram aqui vão perder o controle. Então é muito difícil você expandir o crescimento do Estado se ficar com essa política de fechar as portas. O que eu vi no Mato Grosso, conversei com alguns políticos de lá. Lá foi feita uma espécie de um pacto pelo desenvolvimento do Estado, onde o pessoal abriu mão desses currais eleitorais em troca do desenvolvimento do Mato Grosso. Então lá o pessoal faz e deixa entrar, deixa os grupos se conduzirem, se construírem aqui, tanto na parte empresarial quanto na parte política. Se você não disser amém para meia dúzia de pessoas, você está fora. Você vê, por exemplo, eu hoje me encontro como um político isolado aqui no Estado. Das pessoas que têm mandato, eu desconheço quem não faça parte do mesmo grupo. Acho que só sou eu que estou solto. Eu sei que o doutor André tinha até um ditado que fala: cateto que anda fora do bando é comida de onça, mas dependendo do bando, às vezes ser comida de onça não é tão mal assim, né? Então, vamos ver até a hora que essa onça chegar. A hora que ela chegar, nós negocia com ela. Deputado, justamente, seu nome hoje a gente vê sempre na mídia, nos veículos de imprensa, como um político muito polêmico, que briga por causas que geram muito debate e muita discussão, né? Seja em plenário, seja na sociedade, dentro e fora do seu mandato. Como que você recebe isso? Angélica, eu vou falar a verdade pra você, eu tô com o freio de mão puxado, esse é a parte light, eu não virei a chave ainda, a hora que eu virar vai mudar bastante a abordagem, que como é um cenário de incerteza, e eu defendo algumas categorias que estão sob a mira de um projeto de vingança do governo federal, eu tomei o cuidado de nos 2 primeiros anos pisar em ovos para não expor esses setores. Então, por exemplo, eu sou reconhecido nacionalmente como um segmento de acesso a armas de fogo e legítima defesa. E muitos políticos que não conhecem essa pauta fazem muita bravata, fala que qualquer coisa que é para pegar em arma, que é para matar, não sei o quê, e eu não tenho esse perfil. Por quê? Porque a arma não foi feita para isso. A arma foi feita para equiparar forças, não é para você sair matando os outros na rua. Ela foi feita para você poder ter a tranquilidade que você vai se defender, você vê. Teve um vídeo até que eu não consegui sequer comentar, porque me deu bastante abalo, de um homem grande espancando uma moça quase até o assassinato, com mais de 60 socos dentro do elevador. Eu não vi o vídeo, eu só vi a foto. Isso foi essa semana, inclusive. Eu só vi a foto e li a notícia, porque eu não tenho, como que eu vou dizer para você, coração para ver um negócio daquele, sabe? Diz até que ele agora está receoso, como é que vão receber ele na cadeia? Mas calma, Cinderela, vai dar certo. Você vai ser muito bem recebido na cadeia, tá? Eles gostam de cara brabo, assim que eles gostam. Bom, enfim, eu não vou comentar muito, porque senão eu vou acabar deixando seu programa mais polêmico do que ele é. Mas eu acredito que um cara desse aí, ele precisava conhecer um cara daqui que chama Coronel Adib, que resolvia fácil, resolvia de uma vez só. Mas voltando para o outro ponto, então o que acontece? As pessoas ficam fazendo bravata e acabam expondo uma pauta que é séria, e por isso eu tomo muito cuidado do que eu vou falar. Qual que é o grande problema? Nós estamos numa realidade onde falar a verdade dói, e os políticos, de modo geral, são atores, que fingem que estão fazendo alguma coisa, que fingem que defendem um troço, e não defendem de verdade. Igual eu fiz um evento que eu faço há mais de 10 anos, tem um curso online, tem palestra em tudo, que chama Defesa Armada da Propriedade Rural, que é um direito que todo mundo tem. Eu explico como é que faz para usar. Nossa, o pessoal distorce, fala que eu estou ensinando a matar os outros, não sei o que, não. É um direito, eu estou explicando como é que a legislação aborda isso aí, para você poder aplicar. Então eles acabam polemizando uma situação muito simples, porque nós vivemos num momento que todo mundo é ator, todo mundo é mentiroso, e se você falar que a grama é verde, causa escândalo. A verdade causa escândalo. Você falar que, por exemplo, você tem que proteger os mais fracos, causa escândalo. Você falar que a arma de fogo impediria uma agressão daquela, você causa escândalo. Então não é eu que sou polêmico, é o povo que é muito... essas pessoas, esses atores, falseiam a verdade, não suporta a verdade. Outro setor também que eu defendo é o agronegócio, a produção rural. Hoje a gente vê que muita coisa que está sendo feita contra os produtores é perseguição absoluta.
um troço absurdo, e aí você defende, tá defendendo. Não, tô defendendo o sujeito que trabalha. Você não pode normalizar a invasão de terra na marra, na força. A gente só vive em sociedade se tiver o Estado Democrático de Direito. Não tem, você vê lá, ó, no Acre, o ICMBio invadindo propriedade, queimando coisa, quebrando coisa, sem decisão judicial, sem nada. Aquilo ali é uma violência sem parâmetro. Então não é que eu sou polêmico, eu tenho minhas posições, eu sou o que eu sou. Eu não me apresento para a sociedade como um ator, faz de conta que eu sou assim, tanto que você pode ver, naqueles bate-boca lá da Câmara, eu nunca tô. Eu não consigo fingir que eu tô brigando com você, vai lá fazer o teatro e ficar igual dois garnizé no terreiro, ppp, e não sai daquilo ali. Eu faço meu trabalho, voto do jeito que eu tenho que votar, e pego e vou embora para fazer outras coisas, tem muito serviço lá. Quando a coisa começa a pegar aquele rumo, se eu não vejo, eu oriento minha assessoria a me avisar que começou a pegar coisa, eu saio. Por quê? Porque o dia que eu me envolver num trem daquele, e um vagabundo daquele falar comigo igual ele fala com os outros colegas meus, ele vai tomar ali uma, porque comigo vagabundo tem que ser tratado como vagabundo, e tem muito vagabundo lá. Então eu mantenho a cortesia, mantenho a distância segura, porque eu não sei fingir que eu tô batendo boca. Não sei brincar, vamos fazer uma cena aqui pra pôr na internet. Não, lá o sujeito, ninguém respeita ninguém. Então eu prefiro ter uma distância segura do que fingir que estou achando ruim. Não é do meu feitio e assim eu toco. Agora, o que me deixa triste aqui no Mato Grosso, e você como jornalista já deve ter percebido, é que alguns órgãos de imprensa recebem dinheiro de alguns políticos e aí eles pegam e criam uma campanha de assassinato de reputação contra você e distorcem tudo que você fala. Então, por exemplo, tem um veículo que falou que eu estava achando era pouco a taxação do Trump. Eu nunca falei isso. Esse mesmo veículo falou que minha mulher recebia dinheiro para ser presidente do PL Mulher. Isso é mentira. Esse mesmo veículo falou que fui eu que indiquei ela. Na verdade foi a dona Michele. Tanto que agora eu não sou nada no PL, não sei nem onde é que é a sede do PL no estado, e ela continua foi reconduzida, né, pela dona Michele como presidente do PL Mulher. Então eles mentem, sabe que é mentira, mas criam um storytelling. Aí um replica, outro replica, e assim vai indo. Eu mapeei, fiz um estudo, foram mais de 3.500 publicações de notícias falsas contra mim, aqui no estado, e, bem dizer, eu já estou acostumado, antes de eu ser político, a Veja fazia isso comigo, a Folha de São Paulo, por causa da minha pauta, a Veja chegou a falar que eu dava curso para ensinar a matar os outros, desse jeito. E hoje como você se posiciona em relação a isso? Porque a gente sabe que não tem como controlar. A mídia hoje, ela é livre para fazer as publicações, entra em contato muitas vezes, outras não. Para pegar a sua resposta em relação aos temas. Quando eu respondo, entendeu? Comigo eles não entram em contato. Isso acontece, Pomon? Opa, o tempo todo, eu vou te dar um exemplo. Você se surpreende com um caso, por exemplo, mas que você acabou de dizer. Isso eu não disse, mas alguém ligou? Quem que deu essa informação? Liga, você quer ver uma? Teve um veículo lá que numa semana publicou uma notícia assim, Polon atrasa e não vota o pedido de urgência do negócio do STF. E aí esse mesmo veículo falava que eu não conversava com o Bolsonaro. Nesse dia eu estava numa reunião com o presidente Bolsonaro e realmente atrasei e não votei esse troço de urgência. A urgência do troço nem estava votando mérito, se ia ser urgente ou não. Pois muito bem, tal, e publicou isso aí, numa semana. Então reclamando porque eu atrasei. Na outra semana, esse mesmo veículo e o mesmo jornalista, assim, Polon se posiciona contra a anistia e registra presença no plenário antes dos outros. Na verdade, tinha 15 deputados do PL que registrou a presença junto comigo. Agora, eu fui um dos deputados, segundo os advogados das vítimas, eu sou o deputado que mais trabalha pelas vítimas da anistia. Eu não sei se é verdade, é os advogados que falam. Mas eu não divulgo isso não é material de campanha para mim, isso é questão humanitária, eu não tenho coragem de usar isso aí como material de campanha. É igual às manifestações do domingo agora, eu acho que é cretinice fazer pré-campanha por algo tão delicado, tão sério quanto isso. Nós estamos à beira de um colapso do país e vagabundo fazendo pré-campanha, entendeu? Então eu não convoco, não vou convocar, eu falo que quem manda é a rua, eu estarei em todas, eu divulgarei todas, mas eu não vou querer pagar o líder, não sei o quê, porque não é a hora agora, bota o rabo no meio das pernas e entende a gravidade da situação, gente, pelo amor de Deus, isso é absurdo.
É o auge da cretinice você querer usar politicamente algo tão grave, tão certo, tem gente morrendo. No dia, na véspera da aplicação da Magnífica, foi no meu escritório uma mulher que ficou 1 ano presa, sem fazer nada. Uma mulher que é pobre, professora, lascada, está 1 ano sem poder trabalhar, doente, cheia de sequelas psiquiátricas por causa disso, morrendo de medo de ser condenada a 14 anos de prisão. Gente, usar o sofrimento dessas pessoas para juntar, amealhar capital político, isso é desumano, isso é coisa de gente cretina, entendeu? Então eu não faço. Aí, na outra semana, o mesmo veículo reclamou porque eu cheguei cedo demais. Eu falei, não, eles escolhem, é ruim eu atrasar, eu vou chegar cedo. E ainda, num cenário, não havia nem a determinação de se iria se fazer obstrução ou não. E assim é em vários veículos. Vários. Teve um outro que falou, Polon participa de jantar e declara apoio a algum modo. Eu não fiz isso. Teve uma reunião em Campo Grande, eu fui. Eu não sou bicho. Me chamou para os eventos, é institucional, faz parte do ônus do meu trabalho, ficar na presença de pessoas que não dividem a mesma opinião que eu, isso é a questão normal da civilização, é assim. Aí o pessoal distorce, faz, porque é o seguinte, quando o BO é meu, eu banco, não tem problema nenhum. O Polon disse que se entrar na fazenda tem que passar fogo. Disse mesmo. Por quê? Porque está na lei. De esforço imediato da defesa da propriedade, está na lei. Entrou, vai tomar, se você judicializar, você perdeu a terra para sempre. Pode publicar, pode pôr no Fantástico, pode fazer o que for. Eu banco meus BO. Agora, como ele sabe que essas coisas acabam falando com a minha base, porque eles pensam como eu, eles distorcem, eles tentam fazer outra coisa e tal, não sei o que, assim vai. Então isso deixa a gente muito triste, principalmente porque eu nunca faltei com respeito com ninguém, nunca escolhendo bem ninguém. Agora, que dá vontade de judicializar tudo e qualquer coisa, e meios para fazer isso eu tenho, dá vontade de estar dentro do jogo também. Outro dia teve um que falou, defensor da liberdade de expressão, no caso sou eu, ameaçou o processuário. Não ameacei, eu falei que vai acabar chegando nesse ponto. Agora, ainda que é o processo, o devido processo legal não é censura, é devido processo legal. Só que eles distorcem, né? Então isso que me deixa chateado. Por quê? Porque eu não dou dinheiro. Então, se você quer saber se um veículo recebe dinheiro de alguém, é só você ver se ele está batendo e em que ele está batendo. Se estiver batendo em mim é porque alguém está pagando. Vamos falar um pouquinho do momento atual do país econômico e político agora, Polon. Você citou a questão econômica e como o Brasil hoje está caminhando em algumas pautas. Falando agora especificamente da tarifação de Donald Trump de 50% sobre as exportações, a gente sabe que aqui no estado o setor produtivo foi um dos que mais se preocuparam em relação a isso. Como que você acha que o Brasil está caminhando politicamente para resolver essa questão e o que falta a respeito disso? A gente ganhou aí mais uma semana até que ela seja efetivamente colocada em prática, e eu quero ouvir tua opinião em relação a isso. Muito bem. Eu fico muito espantado pelo seguinte, o presidente dos Estados Unidos, fez uma carta específica, tá, dizendo o que ele queria que fosse feito. Ele elencou ponto 1, ponto 2, ponto 3. Todo mundo se fez de bobo, como se aquilo lá não existisse. As pessoas tratam como chacota o fato do Eduardo estar lá. Agora parece que a piada não está mais tão engraçada, né? E aí ficam fingindo que isso não existe, e se fazendo de bobo. De um lado, tá o cachaceiro, ladrão, psicopata do Lula, fazendo bravata, xingando o Trump, falando que se ele trocar vai pedir 6. Gente, na véspera, dias antes, o Trump falou, vamos parar com esse negócio de falar de outra moeda aí. Aí ele vai lá e faz uma declaração que é uma moeda desatrelada ao dólar. Ele fica afrontando o Trump desde antes dele ser eleito. Só que o problema é que antes todo mundo levava uma brincadeira. Agora com a internet a informação chega lá no mesmo dia. E ele fica fazendo bravata, piorando a nossa situação. Paralelo a isso, ele abre nossos portos para o Irã. Isso aí é perigoso. Paralelo a isso, ele se aproxima do que é chamado na política internacional de eixo do mal, se aproxima de todos os ditadores. Você vê que não tem um líder de um país livre, com exceção do Macron, que está no final da sua carreira política, que prestigia ele, é só ditador, ele só anda com ditador. Mais do que isso,
ele compra o petróleo de sangue da Rússia. Você sabia que na Europa os europeus atribuem aos brasileiros o financiamento do genocídio ucraniano? Você sabia disso? Pois é. O maior comprador de diesel da Rússia é o Brasil. A gente está financiando um genocídio do povo ucraniano. E o país já foi avisado que vai ter taxação de 100% se continuar fazendo isso, a partir de setembro. Depois você pesquisa, já foi avisado há muito tempo. 100% de toda a OTAN. Tá? São mais de 27 países. Então, o Lula acenou para todo mundo livre que ia transformar o Brasil numa Venezuela ou pior. Só que dessa vez ele foi levado a sério e isso culminou no aviso das sanções. Veio uma carta explicando o que aconteceu. Simplesmente fingem que não está acontecendo nada. Ninguém se movimentou para tentar mudar isso aí. Simplesmente estão numa espiral de negação constante. A gente teve a visita da comissão, né, do Senado, que inclusive você criticou, que eu vi isso na imprensa também. Eu te faço um desafio, fala com quem que eles se reuniram. Se eles fossem uma semana Qual foi o erro ali, na tua opinião? O erro foi ir. O erro foi ir. O Trump fez uma carta falando, ó, eu quero isso aqui. Você vai lá fazer o quê? Outra, eles foram exatamente no começo do recesso. Washington é igual Brasília. Tem um recesso, não fica ninguém lá. Se eles fossem uma semana antes, pelo menos eles iam pegar os deputados e senadores lá. E lá, hierarquia é algo muito levado a sério. Então, deputado fala com deputado, senador fala com senador e executivo fala com executivo. Eles chegaram lá, nem os deputados estavam lá, nem o senador estava lá, e o pior, as pessoas que eles anunciaram que conversaram são inimigos do Trump, são adversários do Trump. É o Obama, é o Bush, que é desafeto do Trump. Os parlamentares que eles anunciaram que falaram são parlamentares da oposição, que são desafetos do Trump. Então, eles sabiam que ia ser uma viagem inócua, sabia que não ia dar certo, sabia. E o que me deixa mais chateado é o seguinte, isso é grave. O Brasil está sofrendo um perigo muito, muito, muito grande em relação a isso. E as pessoas, em vez de tratar isso com responsabilidade, querem fazer um jogo de cena para fingir que fizeram alguma coisa. Com exceção da ministra Tereza Cristina, que eu respeito pelo que ela faz no agro, tá? Os demais ali estavam enganando as pessoas. Foram deliberadamente para fazer o povo de palhaço. Tá vendo? E aí, nós sabíamos que a tarifa ia vir mitigada, isso aí a gente já sabia. Há mais ou menos umas 4 semanas atrás, eu acho, eu estive lá, fiquei 10 dias lá com o Eduardo. Então a gente sabia quais seriam os desfechos, sabia o que ia acontecer. E aí eles vão lá para tumultuar, para tratar de um tema que é político, como se fosse meramente econômico, não é. Outro aspecto interessante também é o seguinte, é tentar pesquisar quanto de tarifa a gente impõe sobre os produtos americanos, porque esse celular aqui é $1.000, $1.100 nos Estados Unidos. Vai dar R$6.000. Por que aqui é 15? A tarifa que é imposta em cima. Então, quando o Lula fala, vamos impor a reciprocidade. Tomara, porque se o Lula impor a reciprocidade, o imposto cai para mais da metade, porque a gente já super tributa tudo que é de fora. As taxas são muito caras. Então, existe um trabalho sendo feito. O Trump já deixou bem claro qual é o caminho, o que tem que fazer, e se eles efetivamente quisessem tratar isso com seriedade, isso resolve em uma semana. É simples. Eu sou autor de um dos projetos de lei de anistia, não precisa ser o meu, pega qualquer um lá, passa anistia, acabou. A cena acaba com o fato do Supremo estar legislando, o Supremo mudou a lei de regularização da internet porque quis, de um jeito completamente arbitrário e ilegal, impondo uma censura que inviabiliza a permanência dessa empresa aqui. Então, aprova um projeto de lei, isso é uma semana, quando eles querem, resolve o problema. E pronto, acabou. A taxa cai na outra semana. Agora, antes de você atender o mínimo das exigências, que não são econômicas, são políticas, são comerciais, são políticas, você ir lá é para fazer espuma. Isso acaba atrapalhando quem efetivamente trabalha. E aquela história. O Eduardo Bolsonaro tem mostrado que isso está muito além da política, está muito além da eleição. Muitas pessoas falam, você tá maluco, você vai se queimar, vai abrir mão do seu capital político, você era senador eleito. Ele falou, eu abro mão do meu capital político, eu abro mão da minha vida, eu abro mão do meu conforto, mas não vou abrir mão do meu país.
E é muito parecido com o que aconteceu comigo ano passado, porque quando eu não aceitei algumas conexões políticas aqui no meu estado, teve um sujeito que falou, você abriu mão de ser senador eleito. Eu falei, mas não abri mão de ser homem, não abri mão do que eu acredito, não abri mão da minha palavra, não abri mão do meu estado. E o Eduardo Bolsonaro, ele faz exatamente a mesma coisa e pensa exatamente do mesmo jeito. E tá comprando uma briga não é por causa do pai dele, que o pessoal fala, não, o pai dele é o símbolo das injustiças que estão acontecendo. Mas ele está comprando uma briga porque se na Venezuela nós tivéssemos o Eduardo Bolsonaro que estivesse fazendo o que ele está fazendo por nós, não tinha virado o que virou. A Venezuela era o país mais rico da América Latina, olha o jeito que está. E o pessoal do agro, ao contrário do que dizem, entende que é melhor um remédio amargo agora do que morrer ali na frente. É igual um paciente de câncer. A quimioterapia é agressiva? Mas se não fizer é pior. Então, na Venezuela, eu conheço empresários venezuelanos, conheço proprietários rurais venezuelanos, produtores rurais venezuelanos, que tiveram tudo confiscado e foram expulsos do país. E aí eu te pergunto, o que é pior? Você sofrer economicamente por um período para restabelecer a normalidade do seu país, ou você saber que daqui a alguns dias você vai sofrer confisco e vai perder tudo? Porque não vamos muito longe. Ainda neste período, já está tendo confisco no Brasil de terra, publicação de reconhecimento de terra indígena de forma completamente irregular, com estudos antropológicos completamente nulo, sem devido processo legal, sem nada. Então, eles têm sim demonstrado interesse em implementar um projeto de poder aos moldes da Venezuela. E se a gente não se levantar agora para impedir que isso aconteça, não vai sobrar muita coisa para fazer depois. Então é esse o cenário. Como é que resolve? Resolve primeiro em casa. Todos os pontos que o Trump apresentou são coisas que em uma semana em Brasília se resolve. Agora, eu fico impressionado. Aquela senadora do Mato Grosso xingando o Eduardo. Por que, em vez de xingar o Eduardo, ela não trabalha pelo impeachment do Alexandre de Moraes? Porque quem tem que segurar a onda do Supremo é o Senado. Quem tem a atribuição de parar os arroubos e ilegalidades do Supremo é o Senado. Esse é o ponto. E por que não está fazendo? Aí vai fazer firula. E volto a dizer, minhas críticas em relação a essa comitiva do trem da alegria aí, a comitiva do milagre, que foi lá resolver o problema sem conseguir falar com ninguém, só não são mais ácidas em respeito ao senador Tereza. Porque se ela não tivesse junto, aí você ia ver o pau cantar. Porque aquilo é uma palhaçada. E acho que ela foi enganada ali, induzida ao erro e convencida a participar daquilo ali que eu falo para o povo sul-mato-grossense. Teatro. Puro teatro. Inclusive, ontem eu mandei para um veículo do Mato Grosso do Sul que me pediu um vídeo do Eduardo Bolsonaro explicando que eles não tiveram acesso absolutamente seu ninguém lá. E se eles insistirem, eu peço para mandar um do governo americano falando. Vamos parar de palhaçada, vamos parar de teatro, vamos parar de fingir. É igual as pessoas aqui no estado, o Bolsonaro mandou, o Bolsonaro disse, rapaz, o nem conversa com o Bolsonaro, mandou nada. E fica botando as coisas tudo na conta dele, ele não está nem sabendo. Mas talvez por isso eu não seja muito bem quisto nos círculos políticos. Eu não sei enganar as pessoas a troco de projetos pessoais. Eu falo a verdade mesmo e dou aqui em doer, talvez por isso vocês me identificam como polêmico. Rolon, no lugar dessa comissão, por exemplo, ou de qualquer autoridade que teria que agir ali nesse primeiro momento, o que você acha que deveria ter sido feito de imediato nesse caso? Bom, de imediato, aprovada a anistia, mais de 1.000 pessoas têm que ser inocentadas. Não pode soltar o Bolsonaro, ele não pode estar na anistia. Beleza, então dê a ele. A gente não quer benesse, a gente quer aplicação da lei. Pela lei, ele não pode ser julgado pelo Supremo. Ele tem que ser julgado por um juiz de primeiro grau. Então isso aí é uma petição que anula tudo, um troço simples, tá? Resolve em uma tarde, manda para o juiz de primeiro grau e julga com o mínimo de isenção, com direito a tudo que o Lula teve, duplo grau de jurisdição, recurso e tal, etc, etc, de um crime impossível. Veja, eu li uma sentença de uma moça que foi condenada a mais de 14 anos de prisão sem sequer falar qual foi o fato. Você consegue imaginar isso na democracia? Você pegar 14 anos de prisão sem saber por quê? Na descrição do fato fala que ela teve no gramado, que ela teve ali no dia, e fez um vídeo falando mal da Anitta. Qual que é o fato criminoso dela?
Você vai fazer uma manifestação, você é proibido, você é censurado, tem censura prévia na internet. Então, em 2019, quando o Supremo cria o inquérito das fake news, ele não tem direito de criar inquérito, isso é atribuição exclusiva do Ministério Público. O desrespeito à Constituição flagrantemente começa ali. Então, ou a gente trata disso com seriedade e esquece um pouco de eleições. Por exemplo, todo mundo que entende de política falou para mim, Paulo, não se mete, você é muito amigo do Eduardo, não fala de tarifaço, não fala de nada, porque enquanto a gente não souber se vai dar bom ou se vai dar ruim, é muito arriscado. Olha ele aqui falando de tarifaço. Exatamente. Minha esposa mesmo, ela não gosta, ela critica, não deveria ser assim, deveria ser de outro jeito e tal, não sei o quê. Então, se eu fosse um político padrão, eu ia fazer igual todo mundo estava fazendo, ia ficar quietinho na moita, olhando. Deu popularidade. Aí surfa. Não deu. Fica quieto, deixa todo mundo se lascar sozinho. Não, eu não tô nisso aqui para fazer carreira, não. Eu tô nisso aqui pelo que eu acredito. E se eu não for honesto comigo mesmo de defender o que eu acredito, que sim, nós estamos caminhando para um regime de exceção, sim, nós estamos todos os deputados da oposição correndo risco de amanhecer com a Polícia Federal na porta da nossa casa, troco de nada, e fingir que está tudo bem em busca de popularidade e poder, então eu não mereço estar aqui, só. Então, contra todas as perspectivas e contra todos os conselhos como diz um colega meu de partido, político profissional, né, que ele diz que política é lugar para profissionais. Não, eu não sou profissional, eu não suporto político profissional, tenho nojo de político profissional, tenho raiva de político profissional, porque foram os políticos profissionais que deixaram o país essa porcaria. Eu não votei no Bolsonaro porque ele é um grande, magnífico gestor, articulador, gênio da informática. Não, eu votei nele porque ele rompeu com o sistema. Voto nele porque acredito que de todos é o que está mais próximo de romper com o sistema. Apoio, admiro, sou um grande apoiador do Eduardo, por isso que ele está enfrentando o sistema, ele não se ajoelhou. Então, o que me impressiona é que tem parte das pessoas que não consegue ver isso. O pessoal acha que está tudo bem, está tudo normal. Sabe que o político está fazendo jogo de cena, sabe que está mentindo, sabe que ano passado estava andando com o PT, no outro ano está andando com a direita, outrora está compondo com todas as lideranças do PT, depois fala que é Bolsonaro desde que nasceu. Eu fico me perguntando, falo, gente, mas vocês têm memória de peixe? Ninguém lembra? Puxa na internet. O povo tá se reunindo com o Zeca do PT ontem. E aí, tipo, não, Bolsonaro. Como é que a gente acredita num trem desse? Como é que a gente fala, não, então tá bom, é isso mesmo. Eu não consigo entender. Agora, eu não vou mudar meu jeito de ser para me manter na política. Eu não sou um personagem. Na minha campanha eu deixei isso bem claro. Eu sou isso aqui. Você gosta disso aqui? Beleza, caminha comigo, vota. Não gosta? Tá bom. Não precisa. Agora eu não vou inventar um personagem para me manter no poder de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque eu acho que as pessoas têm o direito de saber o que o representante delas pensa, o que ele vai fazer, o que ele se comprometeu a fazer, assim, entendeu? E eu não arredei 1 milímetro daquilo que eu falei que ia fazer. Eu estou sempre fazendo a mesma coisa. E Deus me colocou aqui, vou ficar enquanto ele achar que tem que ficar. Eu acredito que o Alexandre de Moraes já passou de um ponto de inflexão, ele não volta atrás, não tem como. Então, para ele vai ser sempre dobrar a aposta. O Lula sabe que ano que vem ele perde. Se ele disputar com o cachorro caramelo, ele perde. Ainda mais com o Bolsonaro. E para esses dois, a solução é destruir o país. Porque eles preferem governar em cima das cinzas do que ficar fora de um país livre. Entendeu? Porque uma hora eles vão ter que pagar pelos crimes que eles estão cometendo. Eu entrei com um pedido de impeachment do Lula, porque esses posicionamentos dele de se aproximar de ditadura, esses posicionamentos dele dessas bravatas e xingamentos ao Donald Trump, chamando Trump de nazista, essas coisas, expõem o Brasil a um cenário de perigo internacional. Isso está na lei de responsabilidade. É um dos elementos que viabiliza o impeachment. Então, já é o 12º pedido de impeachment que eu entro. Então, meu trabalho eu estou fazendo. E agora, eu estou entrando, assim que terminar o recesso, com um pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes, por ele ter mostrado o dedo
no jogo de futebol. Eu escrevi isso na internet e um falou, mas ali... No mesmo dia do anúncio da lei, Magnitsky, inclusive. Aí veio um cara na internet e falou, mas ali ele não é juiz. Aí que tá o engano. Juiz e promotor, diferente de outros funcionários públicos, ele não é funcionário público, ele é considerado órgão. Um juiz é órgão da magistratura, um promotor é órgão do Ministério Público. E eles são juízes e promotores o tempo todo, em todo lugar. Então eles não podem ter atos de quebra de decoro. Ato público de quebra de decoro. E isso está previsto na lei do impeachment dos ministros do Supremo. Daí você pode falar, mas pô, você é deputado, você não vai poder votar isso aí. Não vou, mas qualquer cidadão brasileiro tem legitimidade para propor o impeachment, seja do presidente ou seja do ministro. Então, a minha parte eu estou fazendo. Eu conversei até com o pessoal de um veículo lá em Campo Grande, o Media Max, ele falou, quem que você vota para senador? Eu falei, quem se posicionar a favor do impeachment. Mas vai ser publicamente? Eu falei, tem outro jeito? Que é segredo. A gente conta para a esposa. Posicionamento político tem que ser público. Para eu votar em você, eu acho que ninguém tem dúvida que se eu for senador, o jeito que eu vou trabalhar, exatamente como deputado. As pessoas sabem que eu não tenho rabo preso, que eu não devo nada para ninguém, que eu não tenho processo contra mim, então eu não tenho que ter medo do Supremo. É lógico que numa ditadura você fica com medo, mas dentro das condições naturais assim, não tenho que ter medo, não devo nada, não tem crime, não tem nada. E eu tenho conhecimento técnico suficiente para fazer isso, e principalmente eu tenho coragem para fazer isso. Porque se aqui no Estado, que bastava eu ter ficado quieto, minha situação política teria sido muito melhor, eu não fiquei, você imagina lá que a função principal vai ser justamente essa. Então, eu acho que se eu não for candidato ao Senado, e for candidato ao governo, o mínimo que eu espero de um senador que eu apoie é que tenha esse mesmo comprometimento, de estar disposto a enfrentar aqueles que estão destruindo a democracia brasileira. E dentro das suas pretensões políticas a partir de agora, como que você vai trabalhar tua base aliada, Polon? A questão do relacionamento com o PL, os republicanos, como que está essa discussão? Quem serão seus aliados nesse processo? Olha, o que eu vou dizer para você, meu pai me ensinou que um homem sozinho com Deus é maioria. Então eu tento rezar bastante, tento manter diante da presença de Deus. E estou tentando construir. Eu recebi convite de 6 partidos, alguns só para Senado, outros só para governo, outros tanto faz, Senado, governo. Então estou vendo o que viabiliza. Primeiro tem que construir. A minha intenção é, sim, ser governador do meu estado. Eu acredito que o Mato Grosso do Sul, bem tocado, em 2 anos, pode se equiparar ao Mato Grosso. Qual a primeira coisa que você mudaria hoje na gestão do estado, se você pudesse? Se eu pudesse? Eu ia criar a Secretaria de Combate à Corrupção, ia passar um pente fino em absolutamente tudo, não ia desperdiçar R$1, porque dinheiro tem, só temos que ver onde está indo. E, claro, permitir que todos os players que querem entrar no Mato Grosso do Sul e desenvolver o estado entrem, porque é isso que os caciques não querem, porque a partir do momento que entrar muita gente aqui forte, o poder vai ser dissipado. E é justamente isso que eu quero, que dissipe mesmo, o estado não pode ter dono. O governo tem sido muito bom para meia dúzia de pessoas, não, o governo tem que ser bom para o povo. E assim como outros estados, é receita de bolo. É basicamente o que o Paraná, Santa Catarina está fazendo. O Jorginho Mello é muito amigo meu, acompanho muita gestão de Santa Catarina. Tem muita coisa que está sendo feito lá que pode ser feita aqui, mas é questão de prioridade. E no caso, eu acredito que é o estabelecimento de multimodais de escoamento de produção para viabilizar a agroindústria, a gente não ser só um estado de produção primária, mas sim começar uma industrialização forte. Existe a possibilidade de se criar uma cooperação com o Paraguai e facilitar o escoamento, assim como outros pontos. Esse é um negócio que eu já converso até com alguns membros do governo paraguai. Enfim, e claro, não dá para fazer tudo. Não dá para fazer tudo. Mas o que eu me proponho a fazer, eu faço. Então eu acredito que a infraestrutura precisa ser olhada com mais cuidado e atenção. A gente ouve falar que o Fundersul, o tanto que arrecadou, já dava para ter asfaltado as vicinais pelo menos umas 10 vezes. Por que não asfaltou? Porque nós, produtores rurais, pagamos isso aí para ter a infraestrutura, e não tem. E claro, a segurança. Eu acho que a Polícia Civil, a Polícia Militar e todos os outros atores da segurança pública precisam ser tratados com mais atenção e mais carinho.
desde promoções até aumento de efetivo, até melhoria de salário. Acredito que o judiciário também mereça mais espaço na gestão, porque pode contribuir muito. O Ministério Público também, como eu não tenho grupo político, eu costumo brincar, meu grupo vai ser o MP e a magistratura, porque são pessoas que eu conheço e acredito que querem contribuir com o desenvolvimento do Estado. Então, como é que eu vou dizer? A minha ideia de gestão é fazer algo que seja legal, ético, justo e que abra o Estado para desenvolvimento e principalmente que esses outros players possam entrar no nosso Estado e parar com a peste de que o Estado tem dono. Um Estado desse tamanho aqui não pode ter dono. E para a gente finalizar, um recado para a sociedade. Se você pudesse dar esse recado hoje, qual seria? Não desista do Brasil, não desista do Mato Grosso do Sul. Deus é conosco, não há noite que vá durar para sempre. E prestem muita atenção, gente. Às vezes a gente vende a dignidade por causa de uma venda de voto, de um auxílio. Tentem entender que aquele sujeito que está te dando uma migalha está comendo o pão que era para ser dado para o seu filho. Obrigada pela sua participação. Boa semana, aproveite. Obrigado. Carapó e também aproveite a feira. Amém. Obrigado. Deus abençoe vocês. E obrigada a você também pela sua audiência. Acompanhe a gente também pelas redes sociais, Portal Alomídia, www.portalalumidia.com.br. E a gente fica por aqui. Até a próxima.